Nós vamos abrir nossas Bíblias uma vez mais no Salmo 90, uma vez porque na primeira para a leitura já fizemos a leitura nesse salmo e agora nós vamos para uma meditação da palavra, não é bem uma pregação em si, mas uma meditação devocional, pegando os primeiros 6 versículos do Salmo 90. A razão desse salmo é a gratidão nossa a Deus concedendo mais um ano de vida para minha irmã Fátima. Na verdade, é dia 13, segunda-feira, o aniversário dela. Eu só sei dizer que eu estava com 1 ano e 5 meses. Eu olhei assim, 1 ano e 5 meses. E aí estava chegando a Fátima. Eu falei, mamãe, não dá, eu nem sei como é que eu estava no processo de amamentação, né? Porque dependendo da gravidez, a mulher até para de amamentar. Eu fiz tanta pergunta para minha mãe quando ela estava viva e pensei que tinha esgotado todos os assuntos, né? Se ela tivesse viva hoje, eu ia falar, mãe, como é que foi? Mas não está, tudo bem. Mas a Fátima também teve a sua situação parecida com a minha, quando chegou a terceira irmã. Vamos lá então, Salmo 90, coloquemos-nos em pé alguns instantes para a leitura de tão somente 6 versículos, o Salmo tem 17, eu vou pregar uma mensagem, uma meditação, na verdade, hoje à noite. No próximo aniversário a gente faz a segunda parte, num outro aniversário a terceira parte do Salmo 90. Está reservado exclusivo para Fátima quando ela fizer aniversário. Da Tiana a gente separa um outro texto. Uma vez mais leitura. Então, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos pó, filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que floresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca-se. Deus abençoe a porção lida, vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai bendito, nos entregamos, Senhor, a esse momento de meditação, devoção na palavra do Senhor, dando graças ao Senhor pela a maneira como o Senhor tem cuidado e acrescentado mais um ano de vida para minha irmã Fátima. Abençoados anos que ela tem alcançado do Senhor. E louvamos e bendizemos, porque muitos, Deus, não tiveram o privilégio de chegarem na idade que ela está. Nem na metade, Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos hoje à noite, no Salmo 90. Ó Deus, que haja um ensinamento, uma clareza, um direcionamento do Teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Quem é o autor do Salmo 90? O autor humano, a pessoa que Deus usou para escrever o Salmo 90, foi Moisés, declarado na palavra, servo do Senhor. Moisés, ao escrever o Salmo 90, ele apresenta uma reflexão sobre a eternidade de Deus, porque Deus é eterno, sem começo, sem fim, e por todo sempre ele existe, existirá, Deus é eterno. E Moisés, então, nessa reflexão que ele faz, ele vai fazer um contraste com a brevidade da vida humana. E neste contraste que Moisés, ao escrever o Salmo 90, faz,
da eternidade de Deus, contrastando com a brevidade da vida humana, vai destacar algo muito direto da vida humana, que é a fragilidade humana, o sofrimento e a passagem rápida dos dias. Parece que foi ontem que a minha mãe pegou uma bebezinha recém-nascida no colo. Lá se vão mais de meio século. Para a glória de Deus, amém? Amém, para a glória de Deus. O Salmo 90 clama pela sabedoria para contar os dias. E quando você se envolve nessa sabedoria para contar os dias, o Salmo 90 traz uma busca pela misericórdia e pela graça de Deus para a vida. E como que nós precisamos buscar a misericórdia e a graça de Deus para a vida. O consolo em meio ao sofrimento. Quem é que não vive o sofrimento vivendo a vida humana, ainda que ela seja breve, e ainda que você tenha toda a disposição de recursos possíveis? Não tem ninguém, desde o mais paupérrimo ao mais avantajado em bens materiais. Todos nós enfrentamos o sofrimento. E também a questão da prosperidade das obras das mãos. E o Salmo 90 também envolve a manifestação divina da alegria, da obra da bondade de Deus sobre nossas vidas e a alegria. Os anos da nossa vida, ainda que sejam numerosos, destacam a brevidade da vida humana. Os anos da nossa vida, ainda que sejam numerosos, destacam o quê? A brevidade da vida humana. O primeiro ponto, eu vou considerar, já é só um ponto hoje à noite, tá? É só um ponto, que pega 6 versículos, que mostra o quê? A eternidade de Deus e a transitoriedade humana, ou seja, é uma transição, é uma vida transitória, passageira, breve. Deus é o nosso refúgio de geração em geração, porque Ele é eterno. Amém? É isso que o Salmo diz, ó. Então, a eternidade de Deus contrastando, se opondo à brevidade da vida humana. A vida humana é curta, passageira, frágil. Como é frágil? Quando eu digo vida humana, a gente olha para o ser humano independente de idade, viu? É vida humana, frágil, breve, passageira. Comparada na metáfora, na tipologia da erva que cresce pela manhã, seca-se à tarde. Breve. 1000 anos, vai dizer o texto aqui, que são, para Deus, são como o dia que passou. E os anos humanos são como um conto que se conta rápido. A vida é breve. Você quer ver o quê? Uma coisa, um fato interessante? Você vai se lembrar dela. Ela começou a se destacar no mundo artístico com exatamente 12 anos de idade. No dia 18 de junho de 1998, nascia na Alemanha Patrícia Burda Ianekova. Patrícia Burda Ianekova. No dia 18 de junho de 1998, uma linda garotinha, uma bebê, para a alegria da família, nascia na Alemanha. E ela, de pais da descendência eslováquia, pais eslováquios, mas ela nasceu na Alemanha e depois foi para a Eslováquia. E ela foi uma soprano de um talento impressionante, uma potência vocal, se apresentando até 2022
uma soprano eslovaca que ganhou fama internacional ao vencer o programa de televisão Teletematia aos 12 anos de idade. Impressionou o mundo. A soprano, cantora de ópera, que foi desenvolvendo a sua juventude com imenso talento. Teve a oportunidade de estudar na República Tcheca, tornando-se uma estrela de ópera com uma carreira profissional promissora. Patrícia Janeková, porém, faleceu em 1º de outubro de 2023, com tão somente 25 anos de idade. Triste. Em meio à carreira, ao reconhecimento internacional, você pode ver vídeo dela depois. Eu ia até mandar a foto dela para o Rafael colocar aqui na tela para nós, eu acabei me esquecendo. No auge da sua mocidade, carreira promissora, uma voz, tem vídeos dela, depois você pode assistir, você vai ficar impressionado com a potência vocal dessa jovem, que, acometida por um câncer de mama, fez tratamento, chegou até voltar aos palcos, mas em 2022, no dia 1º de outubro, ela teve a sua vida ceifada por causa dessa doença. 25 anos, jovem. Há uma brevidade da vida, por mais que sejam numerosos os anos, passa rapidamente. Agora, recentemente, morreu uma humorista aí do meio televisivo, faltando 6 meses para que ela se tornasse centenária, chegasse a 100 anos de idade. Ou seja, para que ela pudesse conhecer Cristo como Senhor e Salvador, até onde eu entendo, ela partiu para a eternidade sem Cristo. Ela teve 99 anos, chegou até 99 anos e alguns meses, faltando apenas 6 meses para 100 anos. E partiu para a eternidade sem conhecer Jesus Cristo. Essa vida humana agora, ela é breve. A Bíblia nos ensina em Hebreus 9, 27, é um texto que eu sempre tenho mencionado, que como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois dessa vida, há uma eternidade. A vida humana, ela é breve, ela é transitória, ela é passageira. Nós estamos caminhando para encerrar, humanamente falando, os nossos dias, não estamos? Cada ano, na contabilidade dos anos da nossa vida, vai nos entregando num chamado processo de envelhecimento. A minha esposa estava assistindo Jó, e Jó foi vivendo, e envelhecendo, ele viu a primeira geração, segunda, terceira, quarta. Aí a TV fez a esposa dele bem idosa, a voz mais grave, né? As mulheres vão envelhecendo, a voz fica mais grave. Você vai indo para o envelhecimento. Mas em relação à vida humana, você não sabe se você vai morrer em boa velhice. A Patrícia, esse nome, Janeková, a Patrícia Janeková, quem imaginaria que morreria tão cedo, 25 anos de idade? Uma jovem de um talento impressionante, de uma potência vocal. Tem listas aí com crianças de 3 anos. Parece que é mais breve ainda para alguns do que outros, não é? E aí Deus tem dado ao privilégio para a Fátima chegar a mais um ano de vida e contabilizar. A gente gosta de contar quantos anos a gente tem, não é assim?
Ainda principalmente quando você consegue esconder a idade, fica melhor ainda. Né? Você consegue esconder. A pessoa fala, nossa, pensei que você tinha bem menos do que a soma que você tem. Né? Alguns conseguem esconder a idade. Eu, quando era criança, tinha um problema sério com isso. Porque a minha idade começou a ser escondida. Eu era garoto, já escondia a idade. Pelo menos eu penso que eu escondo a idade, né? Porque quando eu tinha 11, estavam me dando 9. Quando eu me converti, então, você vê a foto e fala, mas peraí, tem certeza que é 12 anos? Eu era tão pequenino, e quando eu fui estudar datilografia, a professora que era pequenina falou assim, você é baixinho, hein? Pegou. Naquela época não era bullying. Eu tinha um apelido de baixinho. No curso ninguém sabia meu nome. Baixinho, baixinho. Eu nunca me importei com aquilo. Eu era chamado de baixinho, baiano. Nunca tive sotaque da Bahia. Eu não sei por que o Leandro me chamava de baiano. Eu tirava aquilo de letra, não tinha problema com aquilo. Tinha um outro grupo que já me colocava na América do Norte, né? Era o John Príncipe. Aí já era legal, né? John Príncipe. Cada coisa esquisita, não é? Pra gente hoje, né? Pensando assim. Mas baixinho, né? Baixinho, eu tive esse apelido, ele entrou e saiu assim na maior velocidade possível, né? Foi mudando. Teve uma época, e tanto é que quando eu era garoto, quando era um nome, ninguém me chamava de João. Você acha que a pessoa chamava João? Não, era Joãozinho. E demorou para virar João Francisco, né? Mas era Joãozinho. Aparecendo uma colega nossa que o nome do marido dela é exatamente Joãozinho. Esse já chama Joãozinho de nome mesmo. Nunca vai desaparecer o Joãozinho dele, não é? Deus é eterno. De geração em geração. Mas está ele. Acompanhou a geração de Adão e todas as gerações subsequentes. Acompanhando o planeta Terra. E o Salmo 90 de Moisés parece também acompanhar o ser humano em todas as épocas. Eu não vou tocar em todo o conteúdo, mas já mostramos dentro do Salmo 90 esse conteúdo que tem. O sofrimento, a busca pela misericórdia, a graça de Deus, sabedoria para contar os dias. A matemática faz muito tempo que ela vem sendo desenvolvida. Sempre fizeram contas. Você começa a ler a Bíblia, tem conta. A Bíblia tem um livro, tem um nome exatamente do que mais acontece nesse número, nesse livro, que é Números. Contagem, contagem. Como é bom você aprender a contar, né? A criança começa com essa mão aqui, e quando ela chega nessa, tem os dedinhos do pé também, né? E tem 2 pés, e vai contando. E de repente ela percebe que a contagem é infinita. Não tem fim. É um número que vai para o infinito. Sem fim. A numerologia. Números. Tá? Alguns estão dizendo assim, eu quero chegar na idade da Fátima. Já notou quando você vai num velório? O que mais faz questão de colocar no velório? Em relação à pessoa que faleceu? Não, é só a idade. Você chegar no velório, tem um painel lá. E rapidamente tem o nome da pessoa e a idade que a pessoa faleceu. Você pega a lista, por exemplo, dos falecidos, dos mortos, o jornal aqui de Barretos publica todo dia a lista. Eu sempre gosto de dar uma olhada nessa lista, porque a gente encontra alguém conhecido nela. Você encontra? Aí você está lá a lista. Esse dia eu tive até que ir na casa de um conhecido, uma conhecida, para certificar se o nome da lista não era do marido dela. Era um nome e sobrenome idêntico. Só a idade que não conferia. Mas ele está vivo. Né? Não, ele não, está vivo. Vivo da Silva. Ele chama Luiz Carlos da Silva. Está vivíssimo da Silva. Tá? Até chega a ser engraçada a situação. Mas morreu alguém, vai colocar a idade. Coloca a idade. Não é assim? Coloca a idade. Você chega no cemitério, nos túmulos, o que você tem nos túmulos lá? Nascimento, com aquela estrela, e a idade, a cruz,
cruz é símbolo de morte, né? A estrela, você vê como é que o cristianismo é marcante? A estrela anunciou o nascimento de Cristo, mas assim, a estrela. E a cruz destacou a morte dele. Então você chega no cemitério, tem aquelas placas. Antigamente eu gostava de ver as placas, data de nascimento e morte. Depois descobri uma outra coisa mais interessante no cemitério também, viu, Tayane? É que você encontra muitos conhecidos. Você nem tanto, você está agora com quantos anos? 10? 10, nem tanto, mas daqui uns tempos, na idade que eu estou, então, tem vários conhecidos. Vários, muitos conhecidos. Ainda mais morando o tempo que eu estou aqui em Barretos. Mas, diante de tudo isso, a vida é breve. Mas, ainda assim, a gente se alegra por cada aniversário que Deus nos abençoa alcançarmos. Amém? Cada aniversário. Olha a bondade de Deus. Destaca-se aí a bondade de Deus. Deus está sendo bondoso com a Fátima. Já perdi a conta dos dedos das mãos dos aniversários dela que eu tenho participado. Em 2014, foi na segunda-feira, dia 13. Fomos lá. Estávamos lá. Nem lembro o que eu preguei naquela época, mas alguma porção da palavra nós falamos. A bondade de Deus. Não sei até onde vai essa bondade de Deus para com ela. Pode chegar a 90 anos, pode chegar a 100, 101, 102, 103, 104. Não, é breve, Felipe. É breve, Felipe. Matusalém quase chegou a 1 milhão de anos, mas não chegou. Foi breve também para ele. Tá, ok? Deus abençoe-nos, tá? Nos alegramos com a Fátima alcançando essa bênção de Deus. Nós vamos ficar em pé agora e vamos orar, tá? É uma meditação, a devoção. Tem mais 2 pontos aí. Até o próximo aniversário dela, a gente relembra esse ponto e vai para o segundo, tá? E num terceiro, a gente faz o terceiro ponto e completa o salmo. Até ela fazer o próximo aniversário, Deus abençoando, eu quero já ter todo o salmo na minha mente. O Salmo 90, tá? Eu estava orando para Deus me dar algo para falar, e aí então o Salmo 90. E eu agradeço a providência dele nesse sentido, tá? Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti temos um Deus que é o nosso refúgio de geração em geração. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda bem que nessa vinda dele, dentro do projeto e plano do Senhor, fomos alcançados. Amém. Não por mérito ou merecimento algum, mas pela misericórdia e graça do Senhor. Amém. Que assim como o Senhor usou pessoas para nos trazerem a mensagem, que nós também possamos ser divulgadores da mensagem de boas novas de salvação em Jesus Cristo. Oramos dando graças por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.